Oi, gente, boa noite. Teve uma pequena confusão aí. Eu marquei na arte 20 horas e na legenda 21 horas. E aí eu marquei com a Nalanda 21 horas, mas enfim. Sinto muito por essa confusão, mas começamos mais um dia de 30 dias, 30 lives. A gente tá praticamente no final já, falta pouquinho tempo. Olá, Joana. Domingo a live é com a Joana, da Bela Economia, que é um projeto muito bacana. Olá, Nalanda. Eu já vou chamando ela aqui pra live. Vamos ver se vai dar tudo certo. A imagem eu acho que tá tudo certo, mas o áudio é sempre legal confirmar, porque às vezes dá algumas questões. E aí a Nalanda é uma pessoa super interessante. Ela mora aqui em Uberaba também. Ela tem um projeto arquitetônico bacana. Olá! Olá! E aí, tudo bem? Tudo jóia? E você? Também, Interrompi desculpa o a que eu estava falando confusão aí. do horário. Imagina! Tudo bem, acontece. Eu vou continuar de Acontece. óculos, porque senão eu não enxergo o que o pessoal está escrevendo, tá? É, eu também vou ficar porque a gente não enxerga e tá tudo bem. Mas e aí, Exatamente. Nalanda, me conta um pouco de quem é você, do que você gosta, o porquê decorativa e como que você enxerga o seu escritório, que eu sei que é de uma forma muito empreendedora, né? E não é um escritório comum, assim. Sim. A decorativa, na verdade, ela é o segundo escritório que eu tenho, né? Eu já trabalhei, atuei em Uberaba um tempo antes, que era com Mendes Carvalho. Mas por motivos pessoais, de nome e tudo, eu acabei indo para a decorativa, que é uma coisa muito mais minha do que era a Mendes Carvalho, né? Antes eu tinha uma linguagem muito mais voltada, vamos dizer assim, uma linguagem mais comercial, mais especificamente em atender o que a pessoa queria sem tanto cuidado, assim. Não sei se é exatamente isso, mas seria mais dessa forma. Agora eu olho mais com um toque mais afetivo para construir os projetos e tudo, né? Mas eu atropelei, falei da decorativa, agora eu vou voltar e falar de mim. Tudo bem. Quem não me conhece, né? Me chamo Nalana, como você disse. Eu atuo desde 2011. Desde 2011. Olha só. É... Hã? Bastante tempo, né? Sim, sim. E eu sempre gostei muito de decorações conceituais, eu sempre gostei muito de arquitetura conceitual, e isso eu acho que me fez ter uma visão bem diferente, como eu disse, assim, principalmente agora na decorativa, voltada a essa coisa mais afetiva, a uma coisa de olhar a pessoa além do que ela está me pedindo, porque nem sempre o cliente chega aqui e ele consegue passar aquilo que ele quer realmente, né? Então, eu acho que essa coisa do conceitual me fez atinar um pouco para isso, que nem sempre é, é isso que vai funcionar e tudo, então ter um maior cuidado, assim, nesse sentido. Acho que é isso. Ah, super bacana. Mas eu acho que essa questão do conceitual, né, tem um monte de desdobramentos também. Eu acho que quando a gente Sim. fala de arquitetura conceitual, fica parecendo que, sei lá, você vai ter uma sala com rosa, com uma planta no meio, e só isso. E não vai ter conforto, e não vai ter mais nada, né? Mas não é bem É, por aí. sim, e às vezes a pessoa se sente bem nisso também, né? Então é até entender isso. Às vezes a pessoa com a sala rosa e o sofá no meio, ela tá feliz, esse é o modo de vida dela, né? Uhum. E eu vejo que muitas vezes isso não é respeitado, né? Então é uma coisa que a gente toma muito cuidado aqui no escritório, é de entender realmente. Inclusive é uma coisa engraçada que a maioria dos clientes que a gente trabalha principalmente no residencial, a gente acaba se tornando amigo. Porque a gente sabe tanto da vida da pessoa, a gente tem que saber detalhes, assim, o que, que ele faz na hora de deitar, o que, que ele faz quando ele acorda, como que ele usa o banheiro, sabe? Então, assim, é muita coisa que acaba envolvida nisso. Sim. E essa coisa de, às vezes, querer levar essa estética num nível.
muito como que eu vou conceitual mesmo. Isso pode atrapalhar um pouco, mas dependendo do modo de vida da pessoa, é isso mesmo e ok. E claro que a gente adora quando aparecem clientes que têm, que topam, né, essa coisa, mas a gente entende que nem sempre é assim que funciona, mas que às vezes dá para levar um pouco do conceitual para a vida deles também, que principalmente na estética do minimalismo, que eu gosto muito, é uma coisa que vai acrescentar no modo de vida deles, né? Às vezes deixar de ficar tão apegado com as coisas, limpar um pouco o ambiente, isso ajuda na mente, no coração da gente em tudo, né? Sim. Você puxou um gancho agora para o minimalismo, e antes da gente entrar no tema de fato, eu queria puxar um pouco dessas informações com você, porque eu gosto muito da sua visão do minimalismo, né? Que é uma visão de performance. Então, se você puder compartilhar um pouco isso com o pessoal. Certo. Então, o minimalismo é engraçado que ele teve comigo desde os primeiros anos da faculdade. Assim, eu sempre gostei muito, muito mesmo. Não que eu não goste, que remete um pouco nessa coisa do clássico, tudo, remete a muitos ornamentos. Não é que eu não gosto, eu gosto muito, acho que tudo que é histórico tem um valor incrível, mas eu acho que o minimalismo torna ele mais atemporal, ele torna as coisas mais fáceis de você trabalhar. Então, assim, para mim, é muito fácil fazer um projeto e aí tá tudo lindo, a pessoa vai ver lá, mas ela pode enjoar daquilo daqui a um tempo, né? Então, o minimalismo ele ajuda bastante nesse sentido de você poder evoluir ali a decoração sozinho. Então, eu te entrego um projeto onde ele tem um mínimo assim possível de ornamentos e tudo, e eu posso te direcionar a personalizar algumas coisas, mas de forma que aquilo fique harmônico, não se torne uma coisa muito carregada, não vá transformar em outra coisa, né? Porque a gente tem tanta referência e às vezes as pessoas acham tudo muito bonitinho. Para mim é mais fácil lidar com isso, porque eu tô acostumada. Mas eu entendo que o cliente, às vezes, ele acha mil coisas de mil estilos bonitos e às vezes ele quer colocar aquilo tudo ali. Nem sempre vai funcionar, nem sempre vai fazer bem para ele, né? Então, assim, eu acho que não precisa ser radical, não precisa ter só um sofá e uma mesa, mas é interessante que também não se use demais, não exagere, né, no que não é necessário ali, mas sempre pontuando que a personalização dos ambientes é muito importante. Então, sempre ter coisas que lembram momentos, que lembram fatos, viagens, enfim, isso tudo é muito importante. Sim. E aí, eu queria agora começar com as dicas de fato, né? Então, eu acho que já dá para ter um gancho ali de que, então, quando a gente abre o Pinterest, tem isso, né? Tem esse movimento de, ai meu Deus, eu gosto de tudo. E às vezes você não consegue ter esse olhar de que, isso aqui é vintage, isso aqui é minimalista, isso aqui. Não sei, eu gosto de tudo. Eu quero tudo, quero colocar todas as referências possíveis em casa. E aí, como é que faz? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente aprender a usar o Pinterest da maneira certa. Então, assim, tudo bem você gostar de tudo, mas então crie uma pasta de coisas fofas, de coisas que eu achei legal, né? E não só joga aquilo tudo como se fosse um monte de referência para sua casa. Então, a pessoa que ela vai no Pinterest buscar referências, muito provavelmente é aquela pessoa que está trabalhando com o faça você mesmo ali, que gosta de pôr a mão na massa e tudo. Então, isso exige um planejamento também, né? Assim como a gente faz aqui no escritório. A pessoa vai fazer isso na casa dela, ela tem que ter essa consciência também. Então, eu sentei aqui, eu quero fazer a minha sala. E daí eu vou começar a buscar salas. Tudo bem. Aí eu decido que eu vou querer. Deixa eu ver, eu tenho um sofá e eu vou querer ele com tecido de veludo. Então eu vou lá e vou buscar
sofá com veludo. Eu não vou buscar sofá genericamente, ou sofás coloridos, ou sofá, né, que acaba acontecendo. Então, seu objetivo nessa pesquisa também é muito importante. Porque, de repente, você se perde e aí você tá olhando o quarto daqui a pouco, porque viu um quarto legal ali no sofá. E, né? Então, assim, manter o foco. É uma referência legal, uma ferramenta muito importante, muito legal para a gente que cria e tudo, mas ela tem que ser usada da maneira certa, né? Outra coisa, começando a usar o Pinterest, é você buscar contas que tem a ver com isso que você está imaginando ali. Não adianta você ficar seguindo seu avô, sua avó, sua mãe, sua tia, que tem um monte de referência que não tem nada a ver com seu estilo de vida, que não tem nada a ver com o que você quer, né? E de repente vai ali lotar o seu feed ali de coisas que você não quer, que você não gosta. É outra coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar, que redes sociais existem para isso, e daí o Pinterest é outra coisa. Sim. Eu não tô lendo aí, Ari, depois você me conta se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Olha, eu acho que a Gia Alves você já está respondendo mais ou menos, que ela pergunta a respeito dessa vontade de mudar o cliente, né? Que quer tudo um pouco. Que no caso ela seria essa pessoa que quer tudo um pouco. Como é que faz? E eu acho que a questão das pastas que você deu já é um indício, né? De você dar um recorte de repente. Sim, exatamente. Outro ponto seria a partir disso, né? De buscar com objetivos, né? Você analisar. Por exemplo, eu tive uma cliente recente que foi muito legal. Ela falou assim para mim, ela tinha uma pasta cheia de referências incríveis e eram todas com armário aberto. E aí, eu vendo a quantidade de coisas que ela tinha, a vida dela corrida, ela fazia faculdade, ela fazia isso, fazia aquilo. E eu falei, deixa eu te falar, você acha mesmo que você vai manter tudo organizado? Porque você tem um monte de coisa para guardar. E, querendo ou não, o armário aberto, se ele tiver um monte de caixotinhos para colocar coisa, aquilo perde sentido. Então eu falei, você tem certeza que você vai querer desse jeito e tudo? E acabei fazendo 2 propostas para ela, uma com o armário aberto e uma no fechado, onde eu atendia, ao meu ver, o que eu estava percebendo ali dela. E ela falou, realmente eu amei o aberto, mas ele não funciona para mim. Então, assim, a partir das referências que você viu, gostou, reuniu, falou, não, é esse estilo de vida aqui que eu quero ter e tudo. Olha se realmente aquilo vai te ser útil. Porque às vezes ele pode ir na pasta de coisa fofa, né? E não ficar ali na pasta de referências reais. Sim. Outra coisa, identificar naquela foto o que você gostou. Claro que existem fotos em que você fala, não, eu quero morar exatamente aqui. Então pega essa referência aqui, vê se dá certo e pronto, pode mandar ver. Mas geralmente não é assim, né? Geralmente você pega coisas, elementos pontuais. Então, liste esses elementos. Se possível, faça um painel semântico onde você coloca a imagem, mostra o que é. E se possível ainda, que é uma ferramenta que a gente faz, que é o mood board, é colocar essas ferramentas todas juntas e ver se aquilo funciona. Então, eu gostei da almofada de bolinha, eu gostei do sofá verde, e eu gostei de uma estante dourada, e eu gostei de um cavalo vermelho. E na hora que juntou, não funcionou, né? Então, é interessante usar isso também. Igual a gente usa no escritório, da mesma forma. Junta aquilo tudo que você gostou, num painel ali só com aquilo, e vê, não, isso aqui talvez não vai funcionar. Então, vai te atender bem melhor, vai otimizar essa coisa do Pinterest. Senão, a gente vai ficar noites e noites ali olhando coisas aleatórias sem conseguir executar nada efetivamente, né? E como ele é um mar infinito de faça você mesmo, é também selecionar os faça você mesmos que você está fazendo. Não adianta eu falar, meu Deus, eu quero uma coxa de crochê gigante, que ela é maravilhosa e eu mesmo vou fazer e eu não tenho tempo nem para comprar o fio, mas ela tá lá e eu vou fazer um dia. Não, vai excluindo isso, porque senão gera aquela coisa do Instagram de ver a vida perfeita e sofrer.
vira a mesma Uhum, coisa. Você tem um monte de coisa lá e que você não consegue executar e tá sofrendo. Então, sim. tira o que você tá vendo que não tá sendo possível, sabe? Nossa, tudo que você tá falando tá servindo pra mim, assim, sabe? Porque você vê minhas pastinhas do Pinterest de casa, tem, assim, 500 mil coisas que eu nunca vou executar e que não tem nada a ver com o meu estilo de vida, assim. Essa questão do armário aberto, eu tava me mudando e aí eu falei, ah, eu vou colocar uma arara porque eu não quero armário, essas coisas, assim, fechado, eu não quero. Ela vive uma bagunça, sabe? Porque eu não tenho tempo. Mas aí já me atina para uma outra coisa de repente ter menos roupas. Aí eu já tô fazendo esse movimento para tentar ter o essencial para não virar bagunça. Então, é uma coisa que me incomoda visualmente, mas que tem me ajudado na vida prática, sabe? De alguma forma, assim. Mas a partir desse incômodo, que foi por falta de planejamento, de parar, olhar e ver se aquilo cabia ou não na vida, sabe? Mas eu Uhum. achei ótimo isso das pastas, isso de você pegar ali, pegar uma almofada de bolinha e o sofá verde, e aí encaixando pra ver se funciona. Eu acho que é ótimo, assim. Sim, isso é uma ferramenta que a gente usa muito aqui, até porque a gente trabalha muito com revestimento e tudo, então você tem que pôr todos juntos ali, ver se funciona, mas funciona na decoração também, colocar os objetos e ver se aquilo tudo junto vai funcionar. Por mais que você não consiga fazer um 3D real, você consegue muito próximo ver aquela mistura, né? Então Uhum. aquilo ajuda bastante. Sim, as Outra cores, coisa. né? Afins. Sim, sim, se as texturas combinam e tudo, né? Uhum. Outra coisa também é tomar cuidado com a questão das cores, assim, porque às vezes eu tô num momento em que eu tô amando um amarelo super aberto e de repente semana que vem eu já tô saco cheio do amarelo e aí eu pintei meu quarto todo, né? Então é muito interessante tomar muito cuidado com isso. Às vezes deixa para uma almofada amarela, não usa tanto, com cores tão fortes, né? Que Uhum. pode dar errado em pouco tempo. Sim. É, eu acho que essa questão da cor vai muito de repente, elementos mesmo, né? Um tapete que dá pra você tirar e mudar, dá pra você fazer uma sobreposição. Elementos que são que dá pra mudar, né? Igual uma almofada, que é só você comprar uma capa diferente, um Exatamente. abajur, que de repente é um material que dá pra você pintar, talvez, né? É. É que, assim, o que que acontece? A cor é uma solução muito rápida e de baixo custo que muda muito. Então, se eu tenho tudo branco e de repente eu faço uma meia parede de uma cor e tudo, aquilo vai dar uma cara nova. Mas é interessante olhar com cuidado a cor que você está escolhendo, porque ela pode te enjoar em um curto prazo de tempo, sabe? Então, é meio Uhum. complicado. Mas é um recurso super interessante. Teto colorido, meia parede, desenhos geométricos. Muito interessantes os recursos. Por serem muito em conta. Mas Sim. cuidado com as cores que vai escolher e tudo. Em relação ao teto, eu tenho uma questão técnica, talvez, assim, de que o teto colorido ele não dá uma chatada no ambiente. Se o seu ambiente for muito pequenininho Não já, faz sabe? diferença. Não vai fazer muita diferença. Não Uhum. tem esse perigo, não. O Assim, pessoal depende tem da muito. cor também, né? Tem muito esse mito, né? Ai, parede assim vai fazer isso. Não, não. E não é assim. Você tem essa sensação de achatamento, às vezes, por exemplo, um ambiente em que a parede do fundo ela é preta, então ela vai me trazer aqui. Para isso realmente funcionar, no sentido de eu ter um ambiente longo e querer trazer essa parede, ele já tem que ter essa característica para eu poder quebrar ela, entendeu? Agora eu tenho um Uhum. ambiente normal, proporcional, com uma altura legal, e eu colocar uma cor aqui, ela não vai dar um impacto negativo nesse sentido. Sim. É que a gente fica vendo esse monte de técnicas, né, na internet meio soltas, assim, de parede X faz isso, espelho em tal lugar faz isso. E eu acho que também causam alguns receios, né? De, então não vou colocar ali porque eu não quero que meu ambiente fique X ou Y, né? Isso, exatamente. É o que eu estou dizendo. São recursos que a gente pode usar. Por exemplo, eu tenho um pé direito altíssimo
E daí eu Uhum. preciso abaixar isso. Claro, eu vou usar um tom escuro e eu vou conseguir abaixar. Às vezes eu vou usar até um outro elemento, um segundo fogo, para trazer um pouco isso mais para baixo. Então, assim, são artifícios que a gente usa? São. Mas uma coisa que não precisa ter aquela intervenção específica não vai causar grandes danos, não, sabe? Você não vai ficar claustrofóbico no quarto porque você pintou o teto lá de terra, não vai. Sim. Eu E aí, prefiro. Nalanda, você falou dessa questão de faça você mesmo, né? Você tem algumas Uhum. técnicas, alguns direcionamentos para isso? Porque assim, você vê, sei lá, um negócio de pallet, você fala, ah, vou fazer um monte de coisa de pallet. E aí, na hora de fazer, você não sabe nem escolher, de repente, a madeira desse pallet. Como que é, assim? Você indica que a gente tenha um tipo de pesquisa um pouco mais aprofundada? Ou como é que é? Então, eu acho o faça você mesmo muito perigoso, porque nem sempre ele é tão barato e às vezes ele se deteriora com muito pouco tempo. Uhum, Então, eu vou fazer um sofá de pallet e tudo, mas se você for realmente levar numa pessoa que vai conseguir modelar aquilo como um sofá, né, para você poder usar e tudo, às vezes os semelhantes você encontra um sofá bonitinho e ok. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado ali. E também é muito interessante, faça você mesmo, para aproveitar coisas, né? Igual faz puff de pneu e não sei o quê. Mas é muito importante também você ficar com cara de reciclado total. Eu acho que isso não funciona, sabe? uhum, Então, pesquisar bastante. Você quer usar coisas, tirar isso da natureza e tá usando, se esse é o intuito do faça você mesmo, toma muito cuidado para não ter essa cara de coisa reciclada, de pneu encapado com corda só, que esse negócio não funciona. Então, assim, observar sempre se o faça você mesmo não está te dando mais trabalho, às vezes mais custo e uma coisa que vai durar menos do que se comprasse uma coisa pronta, uhum. sabe? E, assim, a não ser que você realmente domine a técnica, né? Saiba serrar, colar, e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, assim, gente, nunca funcionou, sabe? Pouquíssimas coisas funcionaram no Faça Você Mesmo da vida real. É muito. Vai pra pastinha do fofo. Porque Aham. não, é muito difícil funcionar realmente. São coisas muito específicas e tudo que requerem mais técnica do que está mostrado ali, muitas vezes. Uhum. Não, eu gosto muito de ver os vídeos do Paulo Biaki. E aí ele fala muito, é fácil, eu tenho isso em casa, mas ele tem 500 mil ferramentas. E eu fico, gente, tá, até que dá pra fazer, tudo bem, sabe? Mas eu vou me machucar, sabe? Vai ser um processo. E aí o lugar Aham. também para fazer essas coisas, né? Mas assim, eu fico vendo os vídeos mais como uma inspiração, que às vezes você tem um móvel menor em casa, você tem alguma questão menor em casa, que aí dá para você Uhum. usar alguma técnica, né? Que seja um pouco mais fácil, assim. Mas eu acho super bacana isso de faça você mesmo para quem consegue, é ótimo, né? É lindo e boa sorte, né? Mas, não, eu tenho coisas desastrosas também, assim. Eu falei, nossa, eu vou fazer, e aí você faz, e você fala, não vou colocar isso na sala, porque tá feio, Não né? funcionou, exatamente. É isso que eu tô falando. E às vezes você comprou uma serra-copo, um não sei o quê, não sei o quê, gastou muito mais se você tivesse comprado a mesinha pronta. Né? Pega uma promoção ali na Etna e tudo, que tem móveis de design lá, réplicas, né, bem bonitas, e aí você ficou cortando madeira lá e deu tudo errado e não vai usar aquilo em lugar nenhum. Perdeu horas, né, do dia. Exatamente, exatamente. Acho que é um passatempo legal, mas tem que analisar com um pouco mais de criticidade se aquilo realmente vai funcionar. Sim. E aí, acho que a gente tá entrando nisso, eu queria que você falasse um pouco também de objetos vintage. Porque assim, tá, legal, a gente vai garimpar, a gente vai fazer não sei o quê. Mas e aí, como que é a escolha disso? Sabe, tem alguns critérios básicos, assim, tipo, se o negócio é de metal, você olha a ferrugem, mas você tem algumas técnicas a respeito que você pode passar? Assim, depende tudo.
dessa coisa do estilo de vida da pessoa, se aquilo realmente tem um valor nesse nível para ela e tudo, né? Eu vejo muito o vintage como os objetos de design. Então, assim, eu dou preferência sempre a coisas que têm realmente um valor estético interessante, né? Analisar a qualidade da madeira e tudo, a gente tenta, mas nem sempre você vai conseguir ter uma análise completa enquanto leigo, né? Mas é observar esses detalhes, o que está quebrado, o que está coisa, né? Ver se, às vezes, também não ficar com aquela ilusão de, eu tenho aqui um abajur lindo e eu vou trocar essa cúpula. Não, você não vai trocar. O que você vai colocar aí no lugar? Então, até essa criticidade, que nem sempre você consegue substituir uma peça que está faltando ali e tudo. Então, olhar com cuidado esses detalhes. Uhum. Não são tão simples de arrumar um substituto, né? É Sim. interessante olhar isso com mais cuidado. Mas eu adoro, eu acho que usá-los assim, enquanto um objeto de destaque, tudo é muito interessante. Mas principalmente se eles tiverem um valor afetivo para você, né? Eu acho que é mais legal, assim. Às vezes uma coisa Uhum. da avó, né? Sim. É mais E aí, interessante. essa questão da decoração afetiva, assim, de tipo, sei lá, tem uma xícara da avó e aí eu quero colocar ela em um lugar de destaque, mas como que a gente faz isso também? Como que são essas buscas no Pinterest, talvez, de tem gente que usa vestido como decoração, né? Que às vezes coloca em umas caixas com, Uhum. né, como se fosse um quadro mesmo, alguns objetos assim. Mas como que a gente faz essa busca de repente? Uma busca de referência, você fala? Depende muito do objeto, né? Porque às vezes é uma coisa tão pessoal que você não vai ter aquilo já feito, né? Mas uma boa opção seriam caixas de vidro, caixas de acrílico, às vezes quadros. Tem que ver exatamente o tamanho do objeto, assim, né? Não sei se teria uma busca específica para isso. Pergunta meio aleatória. É meio Mas é que eu difícil. tenho umas questões, assim, tem muita coisa que eu tenho, que assim, eu vou pegando, sabe? De, quero da minha avó, tipo, o livro de receita da minha mãe, que eu herdei. E aí, o Uhum. que que eu faço com isso? Sabe? Não é uma coisa que eu vou usar no meu dia a dia, mas aí eu queria colocar ali, de repente, como decoração, mas aí nunca sei exatamente como, sabe? Sem ficar uma coisa também Exato. muito pesada, sabe? Uhum, sim. Bom, tem essa coisa de colocar em caixas realmente para se preservar, né? Porque se é uma coisa muito antiga, provavelmente não pode ser manuseado, ou pode pegar uma poeira e não vai ter como lavar e tudo. Mas se não for algo que você tenha muito apego nesse sentido, se for, por exemplo, um livro de receita, que ele não está tão desgastado e tudo, você pode usar ele numa mesa de centro, colocar às vezes uma xícara em cima, uma coisa que remete àquele livro de receita, né? Coloca ali em cima, fica interessante. Mas eu tento sempre preservar. Então, colocar em caixas transparentes, sejam de acrílico, de acetato, de vidro, eu acho que ainda são a melhor opção. Às vezes você até manda fazer uma basezinha, dependendo da coisa, né? Manda fazer uma basezinha de madeira, uma basezinha pretinha, se for uma coisa colorida. Você colocar ali e coloca a caixa em cima, que é uma coisa super simples também de se fazer. Você manda fazer em qualquer vidraçaria e fala, ó, corta 5 pedaços de vidro, tanto por tanto, cola aquilo com silicone mesmo, às vezes, e funciona. Fica Uhum. interessante. Bacana. E então, e assim, tá, a gente tem o Pinterest muito como referência, mas agora eu percebo que o Insta também tá tendo um pouco essa pegada, né? Tanto por conta de Instagrams que são só sobre reforma, são só sobre casas e afins, e o Insta agora também tem esse mecanismo de você salvar, né? E aí você Uhum. acha que o conceito é o mesmo, só que o Insta não tem como você buscar especificamente sofá às vezes, né? Isso. O mecanismo de busca pro profissional ainda fica sendo o Pinterest. Ele é melhor de busca do que o Insta, né?
Mas acho que nada impede, só precisa, de novo, ter o critério de você analisar se o espaço que você está salvando ali, ele não é totalmente discrepante do seu, né? Uhum. E prestar muita atenção também, porque acontece? Uma coisa, não sei se esse vai ser realmente o futuro disso e tudo, porque o Insta está se aperfeiçoando muito, né? Mas o que vem do Insta geralmente vem do Pinterest. Então, se você Sim. souber ali ter uma ferramenta de busca que vai te colocar em coisas mais atuais, você consegue um resultado muito bacana, né? Porque o que acontece também? Eu vejo, às vezes, as pessoas estão acostumadas a buscar as mesmas coisas e ele fica mostrando as mesmas coisas sempre, né? Eu não sei se isso para o público que não é o profissional seria tão interessante, né? Acho que ter as mesmas coisas sempre é legal. Mas para mim, por exemplo, eu não posso ficar me fixando ali no feed, sabe? Eu tenho que sempre estar tentando buscar uma coisa diferente para você estar com tendências que não estão ali tão simples de se encontrar, né? É o que eu tô te falando, o Insta ele tá surpreendendo, né? Ele tá colocando muitas ferramentas, muita coisa. Não sei se de repente todo mundo vai migrar para ele em algum momento, mas para mim, quanto profissional, o Pinterest ainda é mais interessante nesse sentido. Sobre os Instas de reforma e tudo, eu acho interessantíssimo. Acho que isso divulgou a nossa profissão, popularizou, mostrou que é uma coisa que é possível, não é um luxo, não é uma coisa distante. Uhum. Mas eu vejo um pouco de mais do mesmo também. De uma Sim. tendência que veio do Pinterest, né? Que é essa casa de estilo americano e tudo, e às vezes as pessoas acabam colocando elementos que não tem tanto sentido estar ali, né? Mas que todo mundo tem uma estética linda, então e aí vai colocando. Mas eu tomar um pouco de cuidado com isso, que eu vejo um pouco demais do mesmo nesses instas de apartamento. Eu adoro que ele caiu o Desculpa, negócio aí. acontece. Essa live está cheia de problemas. Acontece. Eu vejo, para minha profissão, uma coisa bem interessante de ter aparecido, mas meio cansativo nesse sentido, sabe? Não vejo, assim, muitas coisas. A não ser que você siga diretamente profissionais que você tem afinidade e tudo, e aí você consegue ter mais novidades, assim. Sim. E aí, para o público leigo, queria dar uma dica, assim, de que tá, você tá lá no Pinterest, aí você começa a procurar sofá, aí de fato vai vir 500 mil sofás porque o algoritmo faz isso, né? Uhum. Mas sempre essa questão de repente ter uma estética muito específica, que todo mundo tá usando, que todo mundo, né, repina mais. E aí, como que faz para fugir um pouco disso, talvez? Tem outros mecanismos de busca que você usa, sei lá, começar a pesquisar a fundo, talvez só faz anos 90. E aí, para você entender essa estética e tentar fazer alguma coisa. Se a pessoa tiver esse conhecimento, dura que nem sempre ela sabe, né? Que aquele sofá ela tem um nome tal e veio de tal década. Esse conhecimento precisa ser prévio, né? Se ela tiver, é ótimo, né? Consegue ser muito mais objetivo. Eu, particularmente, eu busco como falo, em perfis de profissionais que eu tô vendo que já estão numa tendência diferente. Então, eu gosto muito do design italiano, eu vou sempre em pastas que tem esse sentido e tudo. Às vezes, tentar buscar e pesquisando, às vezes no Google mesmo antes, vamos supor, eu quero um sofá de Capitonet, um Chesterfield. Mas eu não sei que ele chama assim. Então, às vezes, ir buscando até você entender o nome dele e daí você busca a partir do nome dele. Né? Que Uhum. geralmente objetos muito icônicos, eles são assinados e ele tem um nome. Né? Ele tem o nome Sim. da pessoa que fez, ele tem o nome dele mesmo. Então, se é uma coisa muito específica, tenta descobrir esse nome. Às vezes pergunta para o profissional, não custa nada para nenhum profissional responder como é que chama esse sofá aqui, né? Sim. Então, tenta descobrir qual que é e tudo. E às vezes a gente pode até dar um palpitezinho ali, uma coisa.
né? E Uhum. hoje em dia também tem a questão das consultorias, que elas são coisas muito baratas e que ajudam muito as pessoas quem gosta, né, desse faça você mesmo assim, consegue executar tranquilamente. É uma ferramenta interessante também. Então, nem sempre, só porque você está ali fazendo no Pinterest tudo, você precisa fazer sozinho, porque é um serviço muito barato. Então, Sim. às vezes, contratar um profissional para isso também é interessante. Mas, se não, tenta descobrir o nome daquela peça específica que você está pesquisando, que é mais interessante. Sim. Você conhece referências, né? Aham. E aí você mencionou da consultoria. Me conta um pouco como que funciona a sua, assim, em relação aos processos. Acho que a pessoa chega já com alguma referência de um cômodo só, ou tem que ser, sei lá, se faz da casa toda, ou é uma coisa separada, como que funciona? Uhum. A consultoria aqui no escritório, a gente faz ela por ambiente. Então, ela tem um valor fechado de um ambiente de forma assim, que é realmente um ambiente, não é um espaço. Então, eu tenho uma Uhum. sala onde eu tenho a sala de jantar e eu tenho a sala de estar. Se eu quero fazer os dois, são dois ambientes. E apesar de ser um espaço só, né? Então, a gente tenta ali buscar com a pessoa o que, que ela gosta. Numa entrevista normal de briefing, como se fosse um projeto completo de interiores, ela vai dizer tudo que ela quer e tudo. E a gente desenvolve a imagem 3D para ela. E tudo que ela precisar comprar a mais, a gente tenta especificar o mais próximo possível daquilo que a gente colocou, tenta especificar para ela. Mas é um serviço mais específico para quem está querendo renovar alguma coisa, ou não sabe exatamente onde colocar coisas. Mas agora, quem precisa de móveis planejados, desenhos específicos, espaços muito pequenos, coisas muito planejadas, não é um serviço que vai atender, porque ele não tem detalhamento. Ele vai às imagens 3D para facilitar a sua visualização, falar, não, é isso aqui que eu quero, vai ser o seu Pinterest pessoal, né? Eu vou executar isso daqui. E daí Pode o nome. buscar, comprar e tudo, mas não tem especificação técnica de móveis e tudo. Então, se sua casa tá novinha e você quer colocar tudo, a consultoria não vai te ajudar. Uhum. Aí aqui E funciona dessa aí, forma. Então, sim. pode falar. E aí, assim, então o processo é bem isso, né? A pessoa te explica mais ou menos a vibe estética dela, e aí você consegue fazer essa consultoria no país todo, né? Isso, exatamente. É um produto que ele foi desenvolvido exatamente para poder atender rapidamente muitas pessoas que às vezes falavam, eu não sei como é que eu vou fazer, e falava, não, então vamos fazer um negócio rapidinho que você consegue executar daí e tudo. E isso foi se Uhum, reduzindo até uma consultoria, que é uma coisa bem mais rápida, né? Porque sim. o processo à distância, muitas vezes a pessoa realmente ela não quer um acompanhamento, né? Ela já faz sozinha e resolve tudo. Geralmente em Uhum, cidades maiores, então já tem lojas muito especializadas, não tem muito problema de achar os móveis que a gente está especificando, né? Então é um processo muito rápido que pode ser feito em qualquer lugar. É bem legalzinho. e aí, bem no iniciozinho eu tava falando que eu acho muito bacana que você tem uma visão empreendedora, né, do seu nicho de mercado, assim. E que não são todos arquitetos, assim, acho que está crescendo, né, com o tempo. Tem acontecido iniciativas diferentes. Mas antes arquiteto era muito aquele ser iluminado, que tinha um escritório gigante, que você não você, Hellis Mortal, não podia chegar se você não tivesse bilhões para investir, porque vai ser tudo muito caro, né? Os móveis vão ser caros, o profissional é muito caro. E aí eu percebo que você faz um processo de mostrar que tá tudo bem, todo mundo pode viver em uma casa confortável, gostosa, porque isso impacta além da estética, né? Vai trazer impacto real para sua vida. E aí, eu queria que você contasse um pouco desse seu processo, assim, como que foi que você percebeu esse mercado, que você foi tendo as primeiras ideias. Então, eu sempre fui muito ligada à psicologia ambiental, que é entender como a pessoa se sente no espaço, como o espaço vai impactar ela, como às vezes as cores vão impactar.
E isso me fez perceber que as pessoas às vezes não têm consciência do quão importante é o espaço onde ela está inserida. Então, às vezes a pessoa vive um caos, a vida dela, ela tá lá numa depressão e tudo, mas tá tudo escuro, fechado, sem luz, desarrumado, ou às vezes tá até arrumado, mas não tem uma coerência, as coisas estão fora do lugar, a pessoa não se sente bem, ela não consegue entender por que que ela não tá se sentindo bem. Então, esse foi o ponto principal, assim, que eu falei, gente, todo mundo tem que ter um lugar legal para estar, todo mundo tem que se sentir bem e começa um pouco de fora para dentro também. Né? Não é um movimento só que a pessoa muda e aí vai mudando até chegar nesse sentido. Não, pode ser um caminho inverso, né? Pode ser a pessoa sentir melhor, arrumar as coisas e tudo, porque é tão bom quando vai alguém limpar a casa, não é? E você chega assim depois tipo, do trabalho, tá tudo, meu Deus, é tudo maravilhoso. Às vezes não é só porque tá limpo, muitas vezes é porque tá no lugar, né? Então, esse foi o start assim que eu pensei que não, eu queria fazer uma coisa democrática que pudesse atender todo mundo. E uma coisa que atendesse até jovens também, porque o que acontece? Fica, é o que você falou, parece que arquiteto é uma pessoa que você só pode contratar depois que você comprou sua casa ou você construiu sua casa. Então é uma coisa tão distante, né? Que, sei lá, às vezes tem gente que nem quer comprar casa, quer ver viajando, sei lá. Então, não é mais essa realidade que a gente vive. Então, acho que todo mundo tem que ter acesso a tudo que a gente tem aí. E as lojas hoje, elas estão com um preço incrível, com designs maravilhosos. Então, por que não? Né? Atender todo mundo, fazer um processo que consiga abranger, assim. Então, foi esse o ponto de partida mesmo, de querer ver mais pessoas felizes, sabe? Que cansada de ver todo mundo reclamando, ver que ai, tá ruim, ai, isso, ai, aquilo. Ver uma luz no fim do túnel, então eu vou começar fazendo a minha parte, que é deixar o espaço das pessoas bonito e todo mundo feliz. Aí, super bacana. E aí, acho que já deu o tempo da live. E muito obrigada pelas dicas. Se tiver mais algum pontozinho assim para compartilhar que na conversa não fluiu, se quiser usar esse espaço também para divulgar um pouco mais do seu trabalho, como que funciona, como que entra em contato com você, essa live depois vai estar salva no YouTube. Então, sei lá, as pessoas vão ver isso depois. E véspera de feriado também, né? Então, a galera não tá por aqui, mas ela vai repercutir ainda por um tempo. Então, fica à vontade. Então, assim, falar dicas específicas é um pouco difícil, né? Eu até anotei alguns pontos, que era esse que a gente falou antes, que era mais de ter cuidado, de identificar realmente o que você quer. Isso ajuda, inclusive, a gente, como profissional, a pessoa chegar um pouco mais direcionada do que quer, né? Fazer uma autoanálise ali antes de ir até o profissional, né? Mas, assim, referências gerais, é só você estar lá no Pinterest, você tá vendo, né? Cobre, né? Almofada de pelinho, tapete listrado. Isso, assim, é complicado a gente especificar realmente dicas, assim, né? Sim. Mas inclusive tem grupos de discussão sobre isso, né? A pessoa posta a foto e aí o grupo todo opina lá se tá legal, se não tá, muda isso, muda aquilo. Então, assim, nosso trabalho hoje ele tá bem facilitado com essas coisas, né? Sobre os projetos, como eu estava dizendo, a gente tem várias categorias, né? Uma delas é a consultoria, que a gente conversou, que seriam para esses espaços que a pessoa quer modificar. Ou até, às vezes, está fazendo alguma coisa agora e não sabe onde... Assim, tem a casa e está se mudando, não sabe onde usar cada coisa, né? Às vezes não sabe onde cabe tudo. Então, é uma ferramenta importante nesses momentos. E tem o projeto completo também, né? Que daí a gente faz arquitetônico, faz decoração, faz tudo isso. Para casa, trabalho, para todo mundo. Inclusive, a gente ia falar um pouquinho de home office e acabou que a gente se perdeu nessa, né? Não, mas podemos. Se você quiser falar uma pincelada só de alguma ideia. Geral. Sim. Tá. Assim,
A primeira coisa que eu vejo sobre home office é a gente saber se você vai receber pessoas ali ou não. Porque às vezes a pessoa faz o home office, mas o cliente nunca chega nela, né? Sempre ela encontra em outro lugar e tudo. Se ela realmente recebe clientes ali, é importante que ela tenha um espaço o máximo possível que consegue ter acesso a ele sem passar pela casa toda, né? Se possível, até abrir uma portinha ali que dá para entrar sem a pessoa ter acesso à casa. A gente sabe que nem sempre é possível, então às vezes escolher um cômodo que seja mais fácil o acesso ali. Vale a dica de não usar muitas cores fortes, porque é uma coisa que a pessoa vai estar ali o dia todo, né? Eu gosto muito de usar tapetes fofinhos nesse ambiente, porque às vezes ela fica ali muito tempo, então pode tirar o sapato e ficar com o pé ali numa coisa gostosinha. Se a pessoa não tiver nenhum problema de coluna, precisar especificamente de uma cadeira muito ergonômica e tudo, eu gosto muito das cadeiras transparentes, que ela dá um ar mais moderninho, assim, então dependendo do que a pessoa trabalha, principalmente a gente que trabalha com criatividade, que é quem faz mais home office, né? É muito interessante. Deixa eu pensar o que mais. Acho que é isso. Plantas também, né? Trazem um aconchego bem gostoso, assim. Mesmo sendo um home office, eu acho que fica uma coisa gostosa, o ambiente. Acho que é isso, manter as coisas organizadas, né? Não é porque você está no home office que vai deixar aquela zona possível mais limpo, né? Ter um móvel separado para, às vezes, os aparatos que a gente precisa, né? Impressora, livro, alguma coisa. Ter um móvelzinho atrás ali e tudo. E se for possível, realmente contratar o serviço de consultoria para esses casos, que às vezes a pessoa está começando, né? Não tem muita coisa para investir. É um serviço bem interessante para esse público também. Uhum. E acho que é isso. Mas gostei muito das dicas, assim, e eu tô nesse processo, né, de trabalhar em casa, trabalhar no meu próprio quarto, e é um problema, assim, né, porque você tá no mesmo ambiente, aí você para de trabalhar, mas seu trabalho tá ali, e aí às vezes, né, eu desenho, tô fazendo alguma coisa, tenho que estar aqui observando coisas visuais, né, às vezes não fica só no computador, então querendo ou não, fica tudo meio que misturado. E aí, uma técnica que eu usei, assim, né, que eu tenho usado, é ter dois tipos de iluminação. Então, quando eu tô trabalhando, eu uso a luz branca. E aí, quando é a hora de descansar, que é a hora que eu não tô trabalhando, eu coloco a luz amarela. E aí, eu tenho essa divisão, assim, pelo menos aparente, sabe? De que é uma hora X, uma hora Y. E aí eu Aham. tento fazer esse tipo de coisa, assim, uns detalhezinhos, sabe? E que, de fato, a Uhum. cada detalhe que eu vou implementando, tipo as plantas, tipo, trazer algumas coisas, assim, super ajuda, né? É muito incrível. E você falou em relação à iluminação, eu também queria dar um palpite pessoal aqui, de que o horário de verão muda, parece que tudo muda, né? Por conta da iluminação, assim. Sua disposição fica diferente, fica em horários diferentes, né? Você quer acordar em horário diferente. Então, eu acho que tem um cuidado desse profissional, né? De um profissional, para falar de fato onde vai ficar sua mesa, por conta da iluminação, ou por conta de X ou Y. Não é nem por questões de estética, às vezes, né? É bem-estar mesmo, né? A gente tá falando de uma coisa além, assim. Uhum. Então, super bacana seu trabalho. Eu gosto muito da sua visão também em relação ao mercado e à estética. Então, obrigada por compartilhar tanta coisa. Obrigada a você pelo convite de estar aqui. Só falando um detalhezinho que você falou da coisa de separar bem. Às Uhum. vezes é que você divide a casa com a sua família, no caso, né? Às vezes se há Sim. a pessoa morando sozinha e ela divide o quarto com o home office, mas ela tem o restante da casa para ela viver. Então a gente Uhum. tem como colocar, às vezes, incorporar essa cama como uma parte ali do trabalho, e aí ela só vai ali realmente para dormir, mas as outras coisas ela pode fazer na casa dela também. Tipo,
deixa ali, é trabalho só, e eventualmente você vai deitar e vai dormir. É só na hora de dormir mesmo, sabe? Fica interessante Sim. também. Mas voltamos, vamos despedir, que já estamos falando demais. Não, com Obrigada certeza. pelo convite, eu gostei muito, foi bem legal. No começo eu fiquei até meio assim, mas acho que fluiu legal, falamos bastante coisa, né? Uhum. E é isso, acho que levar um pouquinho mais de consciência para as pessoas que a gente é um profissional que está aí para ajudar realmente e que é uma coisa acessível, né? Não é uma coisa, igual você falou, a gente não precisa estar num pedestal super distante e Sim. longe, que não é assim que funciona. Eu acho que às vezes um pouco com a arquitetura, né? Que é uma coisa que demanda mais investimento e tudo. Mas a decoração não, a decoração ela tá aí para ajudar as pessoas realmente a melhorar a qualidade de vida delas. Não é um luxo, não é algo dispensável. E apesar da gente estar dando dicas de Pinterest e tudo, nada substitui um profissional ali para realmente adequar exatamente o potencial que o seu espaço tem para atender a sua demanda e tudo. É isso. Ah, foi ótimo. Muito obrigada, então. E até breve. Eu acho Até! que muito em breve a gente vai ter o nosso canal no YouTube um pouco mais consolidado. E aí a gente vai ter mais dicas sobre tudo isso. Então, você vai estar por aqui sempre. Sempre. Só convidar que eu tô aí, vai ser um prazer. Ai. Eu não tô te ouvindo. Eita, e agora? Aí, pronto, agora eu tô. Caiu o Ouvindo. som, enfim. Boa noite, obrigada. Já Boa vou encerrando noite. a live. Então, até mais. Até mais. É isso, gente. Obrigado para todo mundo que ficou por aqui. E aí depois vai estar